Senhor presidente, meu colega deputado durante 2 mandatos, Luiz Carlos Reis, cumprimentar aqui também minha colega Leila Barros, representa e vai com certeza representar muito bem o Distrito Federal, faremos trabalho conjunto da bancada, cumprimentar meu aniversariante lá, o Stevenson, parabéns, muita saúde, muita paz, a minha colega também, Elisiane, que fomos guerreiros na Câmara Federal, principalmente na participação das CPIs, meu colega vizinho aqui de Goiás, do grande Distrito Federal, meu querido Jorge Cajuru, cumprimentar o meu querido Alessandro Vieira, Eduardo Girão, todos os parlamentares que aqui passaram. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero agradecer a Deus. Realmente, eu sempre disse, Girão, que a atividade mais nobre que existe, né, é parlamentar, porque aqui se muda a vida das pessoas, para pior ou para melhor, depende da escolha dos eleitores. Mas é uma grande honra, uma grande oportunidade que temos de realmente fazer o bem para muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm voz, aquelas que não têm vez. Então, quero dizer que aqui no Senado continuarei trabalhando muito, empenhando muito, como fiz na Câmara Federal. Vou fazer uma breve apresentação, as pessoas às vezes não me conhecem, mas sou mineiro de Araújos, uma cidade pequena, de pouco mais de 7 mil habitantes, e cheguei em Brasília com 13 anos. E no interior de Minas, naquela época, você sabe que já com 7, 8 anos, a gente já trabalhava muito, quebrando pedra, vendendo laranja na rodoviária. Meu pai era vigia, chegou aqui em 1968, em 70 viemos para Brasília, toda a família. Minha mãe trabalhou no ginásio do Guará, como servente, depois merendeira. Tive a oportunidade de estudar no ginásio do Guará, quando a melhor escola era a escola pública. Então a gente tem referência, a gente sabe que é possível colocar uma educação de qualidade, como também Brasília sempre foi referência na área de saúde, de segurança pública. Então o que precisamos é trabalhar e priorizar essas questões todas. Aqui fui office boy de Banco Mineiro do Oeste, para quem não conhecia, na 504, ainda com 14 anos. Depois estudei na melhor escola de Brasília, Colégio Pré-Universitário, onde trabalhei e ganhei uma bolsa de estudo. Então fiz meu 2º grau, minha faculdade com bolsa, e por isso que ainda antes de ser deputado distrital, eu lancei um projeto do Cheque Educação, quase 100 mil alunos foram beneficiados com bolsa de estudo nas escolas particulares, e foi realmente a referência para a criação do ProUni. É exatamente o estudo foi feito em cima do nosso projeto e gerou o ProUni em 2004, projeto nosso de 96. Depois fui deputado distrital por um mandato, 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia, onde lançamos diversos projetos, como a Bolsa Universitária, também dando bolsa para os alunos, dando contrapartida na escola pública, quase 10 mil alunos, projeto maravilhoso. A de inclusão digital naquela época, onde os analfabetos, chamados analfabetes, aquele que não tinha acesso ao computador, quase 200 mil pessoas tiveram acesso aos cursos de capacitação. Então a gente teve a oportunidade de fazer um belo trabalho na secretaria, e em função das dificuldades que encontrei na secretaria, nós então viemos para a Câmara Federal, 2 mandatos, e um suplente, 2 titulares, e nós conseguimos aqui no Congresso, principalmente na Câmara, mudar toda a legislação de ciência, tecnologia e inovação. Colocamos inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação. Hoje, de fato, o Brasil tem todas as condições de avançar em função dessas mudanças que fizemos. Tive o privilégio de participar do Plano Nacional de Educação, que eu espero que não continue sendo apenas um plano e que a gente possa realmente cobrar a execução, porque nós estabelecemos não só as metas, mas também as ações, então temos como cobrar isso. Tive participação na questão dos royalties para a educação do petróleo, fui relator da questão do Pronatec aos cursos técnicos, fiz também a presidência da medida provisória, que fez a maior revolução
né, no ensino médio, que de fato ainda não começou, mas vai começar agora, e tenho certeza que vai mudar esse país, porque na minha época, quando fiz o ensino médio na escola pública, nós tínhamos a opção de escolher uma profissão e saíamos para o mercado de trabalho, coisa que não acontece hoje. Então, tive o privilégio de presidir essa comissão e aprovamos, e agora eu tenho certeza que nós vamos não só implementar, e aqui nós vamos cobrar mais investimento, priorizando a educação integral e a educação de qualidade. Tive o privilégio também de presidir a comissão da reforma da regularização fundiária. Metade da população brasileira vive em áreas irregulares e aqui no Distrito Federal não é diferente. Nós, então, conseguimos colocar na lei, na medida provisória, tudo aquilo que era necessário para realmente regularizar as terras, aqui no DF, inclusive, os condomínios, mais de 1.000 condomínios, metade da população do DF vive realmente em áreas irregulares. E agora o governo começa, então, a regularizar utilizando o instrumento de regularização. Então, a gente fez, de fato, eu como formação sou contador, sou auditor, então trabalhei muito na Comissão Mista do Orçamento, em todas as oportunidades que era possível participar, porque aqui nós não podemos participar todos os anos da comissão, tem que ser ano sim, ano não, está na legislação, mas todas as vezes que eu pude participar, trabalhamos muito na questão da Comissão Mista do Orçamento e na Comissão de Fiscalização e Controle. Ninguém fiscalizou mais esse governo passado do que nós. Participei de todas as CPIs, CPI da Petrobras, CPI mista da Petrobras, CARF, Lei Rouanet, tudo aquilo que era para ser fiscalizado, fiscalizamos, e tudo que está acontecendo estão nos nossos relatórios. Inclusive fiz questão de fazer um voto em separado do impeachment, também das CPIs todas, e tudo que está nos jornais de hoje já estão nos nossos relatórios, porque a gente realmente teve essa oportunidade de fiscalizar. E precisamos, de fato, fortalecer este instrumento aqui no Parlamento. Hoje a CPI não tem mais a força que tinha antes e nós precisamos rever alguns procedimentos para que a gente possa, de fato, atuar melhor na fiscalização e no controle de tudo isso. E, evidente, vindo aqui para o Senado, né, a nossa senadora Leila Barros sabe que durante todos esses anos, principalmente os últimos 2 anos, a minha pretensão era de governo. Eu fiz um projeto para Brasília, discutindo com a comunidade, mas infelizmente nada acontece por acaso. Essas coisas dependem muito de composição. Tive que ir para o Senado e tenho muita honra de estar aqui como senador e tenho certeza que nós vamos fazer a diferença dessa casa, principalmente para o Distrito Federal, que já foi referência para o país em praticamente tudo e hoje, infelizmente, não é mais. Nós não somos mais referência na educação, estamos lá atrás, na saúde muito menos. E olha que nós somos privilegiados por ser a capital da República. Então nós temos que dar o exemplo. Brasília precisa voltar a ser a capital da esperança, a capital das oportunidades. Nós temos hoje talvez um dos maiores índices de desemprego do nosso país. Então tem que priorizar a questão de geração de emprego, porque sem emprego não há cidadania. Você tem que dar emprego, não é dar bolsa disso, daquilo. As pessoas, você tem que dar a vara de pescar e não o peixe. Eles precisam realmente de ter oportunidade. E a oportunidade não tem outra que não seja através de educação. Educação de qualidade, educação em tempo integral, educação profissional. É isso que os jovens precisam hoje. E também no incentivo ao empreendedorismo. Os jovens precisam ter oportunidade de tocar seu próprio negócio. Hoje, a juventude pode olhar as pesquisas que mais da metade dos jovens querem ter seu próprio negócio. Ninguém quer mais ser empregado de ninguém. E por isso, as grandes mudanças que nós temos que fazer no nosso país. Eu tive uma participação nessa eleição, desde o primeiro momento apoiei o nosso candidato à presidência, que demonstrou aqui nesses 2 últimos dias a sua capacidade, né, de conciliação, a sua capacidade de liderança. Há muitos anos que a gente não via aqui nessa casa a forma como foi feito, contemplou todos, inclusive aqueles que foram contra a candidatura. E olha que recentemente, em 2015, nós do PSDB e também do Democratas, que é o partido do presidente, quando disputamos a eleição de 2015, nós ficamos totalmente fora da mesa, totalmente fora de todas as comissões de qualquer relatoria. E num gesto nobre,
do nosso presidente Davi, ele fez questão de contemplar todos, independente da questão da vitória que tivemos, né, no primeiro turno. Então, ele demonstrou que tem capacidade e, inclusive, de conduzir o processo da mudança desse país. Nós precisamos, eu vi aqui atentamente cada discurso que foi feito aqui, mas nós precisamos, acho que é unanimidade desse país, não é, que temos que mudar. A coisa não está caminhando bem, basta ver o desemprego, né, a miséria, a educação de péssima qualidade. Eu falei já algumas vezes, economia para resolver é fichinha, é fácil. O grande problema, o grande gargalo desse país é a educação. Mudando a educação a gente muda tudo, muda a economia inclusive. Então, são desafios que vamos enfrentar aqui nessa casa e a gente precisa ter realmente essa consciência que o mundo mudou, que nós não podemos continuar fazendo como fizeram aqui durante muitos anos. No caso da oposição, quanto pior, melhor. Nós temos que realmente dar voz e dar oportunidade para a população de um modo geral, que realmente muitos deles perderam a esperança. E nós temos a obrigação, em função do recado que foi dado nas urnas. O recado foi muito claro: queremos mudança. O que está aí, não queremos. Então, cabe a nós ter boa vontade, a sensibilidade. Eu vi discursos no sentido de criticar algumas ações, talvez por ser contador, auditor, né? Essa reforma da Previdência, acho que é unanimidade. Quem conhece os números, quem sabe, óbvio que você tem que olhar para aqueles que mais precisam, mas você tem que fazer a reforma. Não dá para o país continuar com um déficit de 300, 400 bilhões por ano. Imagine você usar seu cheque especial, pedir dinheiro do agiota e gastando mais do que você recebe, quebra. O Brasil já quebrou há muito tempo. Então nós temos que resgatar isso, porque a economia melhorando vai melhorar tudo para todo mundo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de não radicalizar e a gente poder realmente, nesses próximos 6 meses, quiçá que a gente possa aprovar aqui a reforma da Previdência, a reforma tributária. A reforma tributária é unanimidade, todo mundo é insatisfeito. Quem paga, o próprio governo que arrecada, né, excesso de burocracia, não é? O custo muitas vezes de controle maior do que o imposto, né? Uma tributação injusta. Então a gente precisa realmente rever isso. Mas nada também como uma reforma do Estado. É impossível você continuar com o Estado aparelhado, o Estado ineficiente, ineficaz, porque quando nós temos hoje praticamente a maior carga tributária do mundo, um dos maiores, e não temos um retorno, porque se você paga um imposto alto, mas tem de volta uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança de qualidade, um transporte de qualidade, tudo bem, mas no Brasil você paga muito e não tem nada em troca. Se você quer colocar seu filho numa boa escola, você tem que pagar de novo. Se você quiser uma saúde, garantir a saúde dos seus familiares, você tem que fazer um plano de saúde. E não é qualquer um ainda, porque até aqueles, os mais baratos, não atendem mais. Segurança pública, banalizou-se a questão do assalto, das mortes. As pessoas parecem já que estão acostumando com isso. E nós não podemos admitir que a segurança pública continue dessa forma. Então precisamos, Lisiane... Quando for possível. Precisamos, já passa a Vossa Excelência à parte, mas precisamos com muito carinho, assim, com muita responsabilidade, né, contribuir com o governo, no sentido de aprovar essas medidas, que não é medida do governo. Nós aqui, independente da questão partidária, sempre defendemos, não é, as reformas. E acho que agora chegou a nossa hora e nós precisamos, com muita responsabilidade, aprová-las o mais rápido possível, até para dar mais credibilidade e a população poder continuar acreditando. Senadora Lisiane, Vossa Excelência, uma parte. Senador Exalci, eu queria só fazer o registro aqui dos meus cumprimentos à Vossa Excelência. Eu sou testemunha ocular da sua diligência, da sua precisão, da sua dedicação como parlamentar. Eu tive o privilégio de ser sua colega como deputada federal e tive mais privilégio ainda, honra, de estar ao seu lado na CPI da Petrobras,
com a sua atuação, com a sua precisão na busca da investigação, não é? E não apenas na CPI da Petrobras, mas a gente percebeu isso de forma muito clara. Toda a sua atuação dentro da Câmara dos Deputados, ela sempre foi uma atuação muito voltada para essa parte da fiscalização, do controle, não é? Para que realmente o recurso público pudesse ser a prioridade fundamental. Como Vossa Excelência coloca muito bem, tudo que a gente está colocando aqui no serviço público acaba sendo muito ineficiente ou não alcança a quantidade de pessoas que deveria alcançar. E aí, às vezes, tem que buscar, não é, um outro tipo de saída no setor privado para poder solucionar os seus problemas. Então, Vossa Excelência se notabilizou por isso. Parabéns, esta casa ganha muito com a sua chegada aqui no Senado. Muito obrigado. Agradeço, senador, as palavras de Vossa Excelência. Senador Cajuru. Obrigado pela permissão. Senador Exaussi, no escopo de vosso pronunciamento, o que mais me chamou a atenção foi no que tange à educação. Porque tenho certeza que, sabendo de seu histórico moral, certamente o senhor concorda com aquela frase de que educação é prioridade, o resto é perfumaria. Ou seja, o resto a gente arruma, a gente conserta. A prioridade é a educação. O senhor falou da escola pública antiga. Poxa, eu fiquei tão feliz, porque comecei a pensar daquele tempo em que a gente tinha até OSPB, Organização Social Política Brasileira. A gente tinha professor. O meu era o professor Assir, lá em Cajuru, no interior de São Paulo. Tinha francês, tinha inglês, escola pública velha, né? E concluo dizendo, a forma de qualificá-lo é fácil, porque Vossa Excelência apresentou aí uma seleção de ações. E essa seleção, ela lhe dá, seguramente, diversos diplomas de honra ao mérito. De honra ao mérito. Diplomas. Ações que merecem diploma, que merecem um quadro de Van Gogh, de Picasso, escolha quem quiser. Então, parabéns. É uma história bonita de trabalho parlamentar. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, senador Cajuru. E, para reforçar isso, a gente ainda lembra dos nossos professores, das nossas professoras. Eu lembro ainda hoje das minhas professoras e também diretora da minha escola no primário, né? Araci era o nome da diretora, Maria Conceição Santos era a minha professora também de inglês naquela época, né? A Ângela também, minha professora do 2º ano do primário. Por quê? Porque era educação de qualidade. Você lembra disso? Eu aqui no ginásio do Guará, né, tem lá o professor Alaor, foi para a guerra, Segunda Guerra, e que dava uns cascudos naquela época. Não tinha problema nenhum, esse negócio de tapinha, não sei o quê. Isso, lógico que a gente tem que ter muito cuidado com um tema como esse, mas a gente precisa realmente colocar nas escolas disciplina. Não tem sentido hoje, não é? O professor está escrevendo no quadro e o aluno apagando em seguida, desrespeitando o professor. Os professores hoje são penalizados, né? Não são respeitados. Na minha época, a gente levantava quando o professor entrava em sala de aula, não é? A gente tinha todo um respeito. Nós fazíamos a limpeza da sala. Qual é o problema de botar esses meninos para limpar a sala? A gente recebia a carteira novinha no início do ano e entregava da mesma forma, conservada. Hoje não, você entrega para os alunos um patrimônio público. Você entrega, uma semana depois, está todo destruído e não acontece nada. Na minha época, como pai, como estudante, o lugar mais sagrado, mais seguro de colocar seu filho era dentro da escola. Hoje você tem medo de colocar, no meu caso, neta, né, já, a minha Sofia querida, né, numa escola. Por quê? Porque é lá que acontece, né, as piores coisas, principalmente relacionadas a drogas, sexo e etc. Então, temos que resgatar isso, temos que resgatar o respeito ao professor, temos que valorizar os professores, porque educação, Cajuru, não se faz com discurso, educação faz com recurso e com muita determinação. Então, quero dizer da minha alegria que está nessa casa, é a primeira vez também que me pronuncio aqui, e quero pedir o apoio de todos, vamos caminhar juntos, porque o Brasil precisa, nós precisamos dar uma resposta a esses milhões de brasileiros que deram um recado para nós. Não queremos mais do mesmo, queremos as coisas de forma diferente. E nós vamos fazer
a diferença aqui nessa casa. Agradeço, presidente, e agradeço a todos aqui por ter feito os apartes e essa consideração. Muito obrigado.